Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à aula 1 do módulo 1. E esse módulo é muito bacana, de verdade, porque nesse módulo a gente vai olhar para esse lado humano do empreendedorismo. Então, a gente vai falar de pessoas, a gente vai começar a falar de negócios e também vai falar de dinheiro, tá? Então, aqui a gente vai começar a olhar para esse universo em que abrange não só o negócio, tá? Mas abrange também principalmente pessoas, porque o empreendedorismo é feito de pessoas. Empresas são feitas de quê? De pessoas, né? Às vezes a gente esquece disso, às vezes a gente não se conecta com isso. A gente fala da empresa como se fosse uma entidade e que ali não existe um ser humano ou várias pessoas, vários seres humanos ali por trás criando aquele negócio, organicamente movimentando aquele negócio e que manter aquele negócio mantém também muitas outras pessoas, muitas outras famílias, muitas outras vidas que estão ali relacionadas direta ou indiretamente com tudo que acontece dentro daquela empresa, tá? Então, esse vai ser o nosso primeiro momento para a gente começar a desmistificar a questão do empreendedorismo. E aí eu trouxe algumas notas aqui que eu vou trazendo para você para que eu possa lembrar de todas elas, tá? Então, vamos olhar para esses mitos que a gente traz com a gente com relação ao empreendedorismo? Esse é o meu convite agora para você, né? Talvez você tenha criado uma imagem do empreendedor na sua cabeça e até hoje você nunca desmistificou essa figura do empreendedorismo. E talvez essa imagem tenha sido criada, talvez por coisas que você ouviu na sua família, por coisas que você ouviu, por exemplo, no jornal, na mídia, de uma forma geral. Talvez você tenha criado essa ideia de empreendedor por alguém que você conheceu. Talvez você tenha criado essa ideia de empreendedor por um perfil que você viu, por exemplo, na teledramaturgia ou nos filmes e nas séries. Enfim, eu não sei de onde vem esse seu olhar empreendedor, essa ideia que você tem, esse estereótipo, talvez, esse arquétipo que você criou do empreendedor, mas o meu convite é que hoje a gente comece a desmistificar algumas coisas. E o primeiro de todos os pontos, a gente já começou a falar desde o primeiro vídeo dessa série, da apresentação, porque realmente eu acho que é o ponto central da nossa conversa aqui, né? É entender que nem todo empreendedor é um empresário, né? E esse é um mito, eu penso que é um dos mitos maiores e que muitas das vezes é difícil de a gente começar a digerir essa outra verdade, né? De entender que existe uma outra abordagem, de um olhar diferenciado, que é perceber esse empreendedor não necessariamente como alguém que tem uma empresa, mas alguém que tem características, que tem comportamentos empreendedores, e a gente vai falar um pouco mais desses comportamentos empreendedores a partir da segunda aula. Hoje, a ideia mesmo é a gente desmistificando, porque a gente traz sempre essa ideia, né? Quando a gente fala empreendedor, nossa, muitas das pessoas já pulam de lá e diz, nossa, empreendedor tem empresa, e aí já começam a puxar outras questões relacionadas às suas próprias crenças, né? Ou aos mitos que foram criados aí ao longo da jornada que cada pessoa tem. Então, olha só, todo empreendedor é um empresário? Não necessariamente. Você pode ser um intraempreendedor. E o que significa ser um intraempreendedor? Significa dizer que você pode ser um empreendedor trabalhando em uma outra empresa. Que você pode ser um funcionário de uma empresa e ter um perfil empreendedor. Que você pode ser um servidor público, por exemplo, e você ter um perfil empreendedor, tá? Então, a gente precisa começar por aí, desmistificando essa questão de que todo empreendedor é um empresário, tá? E o
meu convite também é que se você puder me dar esse feedback, olha, esse mito eu tinha. Eu acreditava que todo empreendedor é um empresário. Você comenta e me fala, me conta, me diz, né? Porque a gente vai reforçando e vai trocando e vai fortalecendo essa experiência. Um outro mito que eu percebo muito ao longo desses mais de 10 anos trabalhando com educação empreendedora propriamente dita, é que para eu ser um empreendedor, eu preciso largar o meu emprego. Às vezes as pessoas dizem assim: ah, mas eu não posso largar o meu emprego agora, como é que eu vou empreender? Você pode começar a empreender a partir de um projeto paralelo, que pode ser o seu segundo plano por um determinado tempo e depois virar o seu primeiro plano. Pode ser que você continue empreendendo e esse seja sempre o seu segundo plano. E pode ser que você faça isso e que não necessariamente isso tenha algum vínculo financeiro, inclusive. Você pode continuar, por exemplo, trabalhando na empresa que você trabalha e você se colocar nesse perfil de empreendedor e ter, por exemplo, uma ONG, ser um empreendedor social, onde você vai traçar um plano, criar um projeto, executar esse projeto em um momento paralelo, inclusive, com o seu emprego. Você pode, inclusive, também, como empresário e como empreendedor, com esses perfis alinhados, né? Você pode, inclusive, comprar parte da empresa em que você trabalha. Você não precisa sair dessa empresa. Você pode passar a ser um sócio dessa empresa. Você pode passar a ter ações dessa empresa. E você começar ali a empreender junto com aquelas pessoas em que em algum momento você já foi ali o empregado. E você não precisa sair daquela empresa para você começar a empreender. Então comece a pensar, será que eu tenho esse mito? Será que isso está na minha cabeça? Será que eu acredito nisso? Que para eu empreender eu preciso largar o meu emprego hoje? Será que eu ainda não parei para pensar que eu posso começar um projeto paralelo? Que eu posso fazer algo nessas outras horas que eu não estou no meu trabalho? Se eu estou no meu trabalho 8 horas por dia, 6 horas por dia, será que nessas outras 6 horas ou 4 horas eu não posso criar um projeto paralelo e começar a trabalhar nesse projeto e testar esse projeto? Que não, né? E às vezes a gente também cria essa expectativa de que tudo tem que ser definitivo. Se eu começar isso, isso tem que ir, tem que funcionar, tem que dar certo. E às vezes a gente precisa começar testando, avaliando inclusive se você gosta realmente de fazer aquilo, se você quer transformar, por exemplo, uma paixão, uma profissão, se algo que de repente para você é um hobby hoje, será que você quer transformar isso realmente em um negócio? Ou você quer que isso seja sempre um hobby para você? Né? Eu acompanho vários jovens, né? E vejo muitas vezes que a gente tem uma tendência, muitas das vezes, a gostar de várias coisas diferentes. E às vezes a gente não sabe como colocar, como dar vazão a todas essas habilidades que a gente tem. E o empreendedorismo, eu penso que vem também para contribuir com isso, né? Então, eu posso, dentro do empreendedorismo, agregar melhor as minhas habilidades. Eu posso criar algo que tenha realmente as minhas características e que com isso eu possa contribuir na vida de outras pessoas. Contribuir com o ecossistema, contribuir com a minha família, contribuir com a minha jornada, né? Então, esse é mais um mito que agora você não precisa mais carregar com você, né? Por quê? Porque para ser um empreendedor, você não precisa largar o seu emprego, tá? Então agora você já sabe. Sabendo disso, agora é uma escolha sua.
de começar um projeto paralelo, de começar a empreender, de começar a ter ideias, de começar a executar ideias que estavam engavetadas, né? De começar a testar coisas que você gosta, de começar a testar a demanda disso que você tem vontade de oferecer para o mundo. Então, esse mito você já não precisa mais levar com você, tá bom? Um outro mito é que assim, eu vou ser um empreendedor porque eu não quero mais ter patrão. Então, esse é um mito assim, que ser empreendedor é não ter mais chefe, é não ter mais patrão, é não ter mais que dar satisfação para ninguém. E esse é um grande mito. Por quê? Porque, na verdade, quando você está trabalhando numa empresa, geralmente você tem um chefe, alguém que está hierarquicamente acima de você, né? E que te dá ali as diretrizes do que quer. Tem essa única pessoa que te dá essas diretrizes. Quando você tem um negócio, uma empresa, aí o negócio começa a ficar diferente. Por quê? Porque você, na verdade, ao invés de ter um chefe, você vai ter vários chefes. Cada cliente seu vai ser um chefe seu. Cada cliente seu vai querer de uma forma. Cada cliente seu vai ter uma demanda diferente. Cada cliente seu vai ter um nível de exigência diferente, tem personalidades diferentes e você vai ter que aprender a lidar com esses clientes. E esses clientes passam a ser, na verdade, seus chefes. Sem contar, é lógico, que provavelmente você também vai ter funcionários. Então, você vai precisar gerir esses funcionários. Você vai ter parceiros e que você vai ter que também negociar com esses parceiros. Então, às vezes, essa ideia até em certo ponto infantil de dizer assim, eu vou empreender porque eu não quero mais ter patrão, não quero mais ter chefe, não quero ter mais ninguém no meu pé, não quero ter mais cobrança de ninguém. Isso é uma ilusão, porque na verdade, agora, você como empreendedor, como empresário, você vai ter várias pessoas, várias personalidades, várias demandas que talvez no seu emprego ali você não teria, porque você teria apenas um chefe a quem se reportar, uma pessoa que você precisava entender, uma relação que você precisava ali construir, né? Com valores muito bem determinados, com entregas muito bem determinadas, e que quando você passa a ser um empresário, provavelmente isso vai se ampliar ainda mais, né? Um outro mito que eu também já presenciei muito forte aí nesses anos todos de educação empreendedora foi que eu vou empreender para trabalhar menos e ganhar mais. Esse é um mito também. É possível? É possível, né? Você trabalhar menos e ganhar mais. É possível que você tenha um trabalho que gere mais resultado em termos de alcance de pessoas e em termos, inclusive, financeiros. Principalmente se você souber escalar o seu negócio. Mas isso não quer dizer que todo e qualquer empreendimento que você for fazer, você vai trabalhar menos e ganhar mais. Isso vai depender do tipo de negócio, isso vai depender da forma como você vai monetizar esse negócio, da forma como você vai escalar esse negócio. Então, existem elementos que favorecem para que você trabalhe menos e ganhe mais, ou que você trabalhe a mesma coisa, mas gere um impacto maior na vida de mais pessoas e, consequentemente, você ganhe mais, porque você está atingindo mais pessoas, está entregando muito mais, com o mesmo esforço que antes você fazia, certo? Mas isso não é uma regra. Todo empreendedor trabalha menos e ganha mais. Isso aí, gente, de verdade, eu penso que esse mito vem muito das telenovelas. Eu penso assim, quando eu me lembro das novelas, né? Quando eu assistia mais, que eu era mais assídua assim de assistir a novela,
principalmente quando eu era mais criança, né? O que eu via? Eu via o empresário que só vivia viajando, né? A empresária que passava o dia no spa, bebendo champanhe e comendo morango, né? Eu via pessoas que, como empresários, entravam na empresa, sentavam e em 10 minutos saíam e iam embora. E que eram milionários e que tinham mansões, casas com piscina, que faziam festas, enfim. Eu penso de verdade que isso fortalece muito esse mito de que eu vou empreender e empreendendo, independente do que eu faça e de como eu faça, de que estratégia eu tenha, de que produto eu tenha, eu vou trabalhar menos e vou ganhar mais. Então, fica atento. E me conta se você também alguma vez você compartilhou desse mito ou se você conhece, por exemplo, pessoas que resolveram empreender porque tinham essa imagem ilusória na cabeça, construíram essa imagem de empresário na cabeça e quando foram empreender perceberam que a coisa era diferente e aí acabaram desistindo porque viram, não, isso não é para mim, né? Então, me conta, que eu gosto muito de saber, tá? E eu quero interagir mais com você e isso vai gerando uma riqueza muito grande dentro do nosso trabalho. Um outro mito que eu percebo que é muito forte é começar um negócio e falhar significa que eu estou fadada a fracasso. Esse é um mito também muito comum, né? E que hoje em dia, principalmente com o digital, eu penso que isso ele precisa urgentemente ser desmistificado. Porque, inclusive, principalmente no mercado do empreendedorismo digital, na criação de produtos digitais, você começa e a tendência é que os primeiros sim vão falhar, os primeiros sim vão fracassar. Então você já sai sabendo que provavelmente aquele produto inicial ele não vai dar certo, ele não vai funcionar. E que talvez o momento de maior alegria seu por um bom tempo seja a venda de um produto. Então, assim, a gente precisa começar a desmistificar isso também. Eu falhar não significa eu fracassar. Não significa dizer que porque hoje deu errado, amanhã não vai dar. Geralmente, isso inclusive são dados da ONU, né? Você tem ali grandes empresários que já fracassaram 2, 3, 4 vezes, já falharam 2, 3, 4 vezes, já inclusive mudaram de negócio, mudaram de nicho, mudaram de ramo, para que hoje tenham o sucesso que a gente olha e admira e se inspira e almeja até, né? Então é interessante a gente começar a desmistificar isso também, tá? Então começa a pensar assim, olha, eu vou começar, vai dar errado, mas mesmo assim eu vou persistir porque eu vou aprendendo com essas minhas falhas, eu vou aprendendo com os meus erros e eu vou ali testando. Eu faço 1, faço 2, faço 3, faço quantos for necessário. Faço até dar certo e não faço se der certo, tá? Então, vou fazendo até dar certo, aprendendo com cada falha. Eu acho que esse é um ponto e é até cultural, né? Por exemplo, no Vale do Silício, essa cultura do fracasso, ela é muito forte. Então, inclusive se comemora, né? Você deu errado, ótimo. Então significa que você testou, que você avaliou e que agora com isso tudo que aconteceu, você pode fazer melhor. Então, inclusive, se existe uma situação assim, as pessoas se sentam, se reúnem, fazem debriefings, fazem masterminds, conversam sobre isso, trocam informação, porque a partir do fracasso, tanto aquele empreendedor aprende, como todos os outros que estão ali envolvidos naquele ecossistema. E isso faz parte da cultura. A gente, quando alguém erra, quando alguém perde, quando alguém fecha um negócio, a gente olha para aquela pessoa, na maioria das vezes, e diz, nossa, ele fracassou.
nossa, ele deu errado, nossa, ele nunca consegue. Ao invés de aproveitar aquilo para aprender e criar algo novo a partir daquilo com aqueles aprendizados. Já tem outros países que são ainda mais severos com relação ao fracasso, né? Tem países em que, se a pessoa não passa no vestibular, ela se joga da ponte, né? Então, tudo é uma questão cultural. Então, observe com qual a cultura do fracasso que eu quero me conectar. Eu, de verdade, prefiro me conectar com essa cultura de que, se alguma coisa der errado, eu olho para isso, eu aprendo com isso e eu vou lá e eu vou fazer melhor. E isso é para tudo na vida. E por isso que eu falo, não sou eu, né? Isso, inclusive, é alvo de estudos da ONU e de muitos outros pesquisadores na área de empreendedorismo, é de que tudo que a gente faz dentro desse espaço do empreendedorismo, isso vai para a nossa vida também. Então, não é só no fato de eu abrir uma empresa, essa empresa não faturou o que eu imaginava, não funcionou do jeito que eu imaginava e eu precisei fechar essa empresa. Eu fracassei e eu vou aprender com isso e vou fazer um outro negócio melhor, mas olhar para tudo que acontece na minha vida em que eu fracassei e olhar para isso e dizer, aí tem uma oportunidade. Onde o outro vê um problema, o empreendedor, e aí eu estou adiantando já comportamentos, mas onde há uma dificuldade para o empreendedor tem uma oportunidade. Onde há um fracasso para o empreendedor tem uma oportunidade. Tá? Então, a gente já não precisa mais, a partir de agora, carregar esse mito de que começar um negócio e falhar significa que você está fadado ao fracasso, que você nunca vai dar certo na vida e que é melhor não tentar de novo. Tá? O outro mito, a gente já está indo para o finalzinho aqui dos mitos, tá? Tem muitos outros, mas a gente vai descobrindo isso à medida que a gente for avançando nessa série sobre empreendedorismo. Olha só esse mito: empreendedores são movidos apenas pela vontade de ganhar dinheiro, né? Primeiro, que ganhar dinheiro não precisa ser uma coisa ruim. Ganhar dinheiro pode ser algo muito bom. Se você ganha o dinheiro e você sabe empregar bem esse dinheiro, você pode contribuir muito mais na vida das pessoas. Não é o dinheiro que vai te corromper. O dinheiro, ele vai fortalecer aquilo que você já é. Ele vai ampliar e potencializar os valores que você já tem. Então, assim, se você é uma pessoa que tem valores, que tem um propósito alinhado com o coletivo, se você tiver mais dinheiro, isso vai favorecer a que você contribua para o coletivo. Se você é uma pessoa egoísta, se você é uma pessoa traiçoeira, se você é uma pessoa que não é ética, se você é uma pessoa que você usa de meios ilícitos, o dinheiro, a fama, o poder vai favorecer para que você faça ainda mais isso, tá? Então, esse é o primeiro ponto relacionado a empreendedores são movidos apenas pela vontade de ganhar dinheiro. Na verdade, a grande maioria dos empreendedores que eu vejo, eles são movidos por uma paixão. A paixão é o que move. O dinheiro, ele propicia que aquela paixão ela seja colocada para o mundo, propicia com que aquela paixão ela ganhe força, propicia que você consiga levar isso que você acredita para um número maior de pessoas, que você possa apresentar aquilo que você gosta, que você quer, que você sabe, com maior propriedade, com uma maior qualidade. Ao contrário, se você não tem o dinheiro, fica mais difícil de você levar algo adiante, de você, por exemplo, contratar mais pessoas, de você apoiar mais organizações, de você melhorar a qualidade do seu produto, entregar um produto melhor ainda para o seu consumidor final e proporcionar uma experiência melhor para aquelas pessoas. Entende? Então, o dinheiro ele vai ampliar aquilo que já existe.
Se existe uma vontade de contribuir, gerar boas experiências e de fortalecer o coletivo, o dinheiro vai fortalecer isso. Se existe ali uma sementinha do egoísmo, do ego, de ser antiético, de ser corrupto, o dinheiro vai favorecer isso. Então, não vai ser o dinheiro que vai te corromper, tá? Não, esquece isso, não é o dinheiro que vai te corromper. O que você tem ali os seus traços, o seu caráter. E o dinheiro só vai favorecer para que você manifeste isso com mais potência ou não, tá? Um outro ponto relacionado a esse mito é que, inclusive, existem os empreendedores sociais, tá? Que não necessariamente empreendem por dinheiro, empreendem muitas das vezes por uma causa. Isso não significa dizer que alguns não ganham dinheiro, tá? Alguns empreendedores sociais sim ganham dinheiro, mas isso não quer dizer que todo empreendedor precisa ter como fins lucrativos. Nem todos têm esse fim dentro do seu negócio, tá? Então, esse é um ponto também, a gente precisa começar a desmistificar essa questão do dinheiro, a desmistificar esse medo de ter o dinheiro, a desmistificar essa coisa do ser empresário e ser corrupto, porque às vezes é o que a gente vê na televisão e no jornal. É muito difícil a gente olhar na televisão, nos jornais, nos meios de comunicação, um empreendedor que veio e fez uma ação social, um empreendedor que veio e contribuiu com uma comunidade, ou mostrar a vida de tantas pessoas que são beneficiadas com aquelas empresas. Geralmente, quando aparece na televisão, aparece o empresário corrupto, aparece o empresário que tirou as pessoas das casas onde elas moravam, aparecem empresários que destruíram o meio ambiente, que poluíram os rios, que cortaram as árvores, enfim, acaba havendo uma endemonização do empresário. Lembrem, existe empresário e empreendedor de todas as formas, de todos os caráteres, tá? Agora, você escolhe qual é o tipo de empreendedor que você quer ser. Você escolhe qual é o tipo de empresário que você quer. Que valores você quer carregar dentro da sua empresa? Quem vão ser os seus parceiros? Como que você vai tratar os seus funcionários? Quem decide isso é você, tá? Você vai definir isso. Não é que todos os empresários vão agir da mesma forma. Colocou o crachazinho de empresário, de CEO, de dono da empresa, pronto, já mudou a cabeça. Não é assim. De novo, isso é uma visão infantilizada e até endemoniada, endemonizada, né? Da figura do empresário. Então, esse é um mito para a gente também desconstruindo, tá? O último que eu trouxe aqui para a gente ir finalizando essa nossa primeira aula dessa série sobre empreendedorismo é necessário ser um gênio para empreender bem. Então, para eu ter um bom empreendimento, para eu ser um grande empresário, eu tenho que ser um gênio. Eu tenho que entender de tudo, eu tenho que aprender tudo, eu tenho que aprender sobre logística, eu tenho que aprender sobre marketing, eu tenho que aprender sobre almoxarifado, eu tenho que aprender sobre vendas, eu tenho que aprender sobre varejo, sobre atacado, sobre compra, sobre venda, sobre exportação, eu tenho que saber de tudo, eu tenho que ser o cara da tecnologia, eu tenho que ser genial. Não, né? Você precisa entender o que te cabe, a função estratégica do teu negócio. Isso você precisa entender. Agora, perceba, né? Perceba. Você precisa saber contratar as pessoas certas. Inclusive, talvez, contratar alguém que contrate as pessoas certas, né? Você pode ir terceirizando algumas coisas. No início, geralmente, você tem que fazer tudo sim, mas se no decorrer do crescimento do seu negócio você ficar preso ao controle
ao fato de ter controle de tudo, aí vai começar a dificultar, porque inclusive vai dificultar você de crescer. Se eu quero ter controle de tudo, se eu preciso saber tudo, se eu tenho que ser o gênio que sabe de tudo, entende de tudo dentro da empresa, sabe o que vai acontecer? Ao invés de você ser um empresário de sucesso, você provavelmente não vai conseguir crescer. Porque você não vai confiar no seu contador, você não vai confiar na sua vendedora que está lá na ponta na loja, você não vai confiar na pessoa que está lá no seu estoque, você não vai confiar na administradora que você colocou lá para gerenciar os negócios, você não vai conseguir, porque você não é um polvo, dar conta de tudo e saber de tudo. Você tem que entender da parte que lhe cabe e principalmente da parte tática e estratégica. Ou estratégica e tática, tá? Mas, à medida que o seu negócio for crescendo, você vai precisar ir delegando algumas coisas. Tem coisas que talvez você mantenha ali com você, que para você é o core do seu negócio. Mas talvez outras coisas você precise delegar. E, obviamente, a partir do tipo de negócio que você vai ter, você vai entender quais são as partes que você pode delegar, o que você vai delegar primeiro, o que você vai delegando aos poucos. Mas entenda, esse ser genial, ser meio polvo, entender de tudo, fazer de tudo, saber de tudo, isso vai, inclusive, dificultar o crescimento do seu negócio. Tá? Então, esses aqui foram alguns dos mitos que eu vejo que são mais latentes, assim, na maioria das pessoas, que está impregnado no inconsciente coletivo e que a gente precisa e pode, tá? Se a gente quiser também, obviamente, e tirando isso da gente e nos abrindo a novos olhares, nos abrindo a novas possibilidades, a novas percepções e começando a ter novas referências. E para isso, a gente vai ter aqui o compartilhamento, inclusive a partir do nosso grupo no WhatsApp, ter esse compartilhamento de histórias de pessoas empreendedoras, para que a gente possa começar a perceber, a partir dessas histórias, que esses mitos não fazem muito sentido, tá? E a gente começar de verdade a olhar para esses empreendedores, a olhar para esses empresários de uma forma diferente e, inclusive, se permitindo conversar com essas pessoas, indagar essas pessoas, entender como elas se sentem diante do negócio, entender quais são as dificuldades que elas têm, aprender com os erros que elas já cometeram, aprender com os acertos que elas já tiveram e, quem sabe, a gente também começar a se movimentar nesse sentido de criar um projeto, de ter uma ideia, de colocar a mão na massa e de levar essa ideia, essa possibilidade para um número ilimitado de pessoas, tá certo? Através de algo que a gente criou, que a gente acredita, que realmente tem a ver com aquilo que a gente é e que a gente quer compartilhar com outras pessoas, compartilhar com um mundo que demate com a gente, sabe? Um mundo que espera da gente algo que a gente já tem para oferecer. A gente não vai precisar se reinventar. Na verdade, a gente vai oferecer aquilo que a gente é e aquilo que a gente já tem. E essas pessoas, elas estão ali muitas das vezes esperando ansiosas que alguém como você coloque essa ideia em ação para que elas possam ter acesso. Tá certo? Então, aqui foi um espaço para a gente começar a desmistificar, para a gente começar a entrar nesse assunto de empreendedorismo, para a gente começar a pensar em quem é esse ser empresário e para a gente começar, sobretudo, a humanizar a questão do empreendedorismo. Entendendo que por trás de toda empresa tem uma infinidade aí de seres humanos que ou são as cabeças desse negócio ou que são beneficiados por eles. Forte abraço e até o próximo vídeo dessa série.